Olá, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Posicionados na Verdade. Estamos chegando para o nosso 10º episódio. Nosso assunto continua sendo as disciplinas de Deus, né? E agora, mais precisamente, as disciplinas de Deus no reino milenar. Mas antes de nós orarmos e também antes de nós entrarmos no assunto, está comigo meus fiéis companheiros, William e Bela, que vai cumprimentar vocês nesse momento. Graça e paz, irmãos. Uma alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos para falarmos sobre essas disciplinas na era vindoura. Será um tempo precioso. Amém. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Mais um episódio do nosso podcast Posicionados na Verdade. E eu creio que o Senhor vai continuar nos trazendo luz acerca da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos felizes, com o resultado que o Senhor tem produzido através desse podcast. Muitas pessoas sendo alcançadas, muitas vidas sendo alcançadas. E glória ao Senhor por isso. Nós temos o objetivo, com esse podcast, de realmente alcançar o maior número de pessoas, trazer a verdade do Evangelho ao maior número de pessoas. Amém. E para você que quer e deseja se aprofundar mais na palavra de Deus, eu quero fazer um convite a você, para que, se você tem interesse em conhecer a palavra de Deus, se você tem interesse em se aprofundar na palavra de Deus, eu quero convidar você a estudar comigo, fazer parte da Escola Ruá Elohim. Eu tenho uma escola onde eu ensino há mais de 10 anos a palavra de Deus. São centenas de alunos em todo o Brasil e também alunos fora do Brasil. E nessa escola, nessa plataforma de ensino, nós já temos mais de 600 aulas disponíveis sobre todos os temas que você pode imaginar. Você acessando hoje a escola, você fazendo a sua inscrição hoje, você já tem acesso imediato a todas as aulas liberadas, Curso de escatologia, curso sobre o reino, sobre salvação, sobre liderança, sobre igreja, tudo isso totalmente embasado na palavra de Deus. São aulas que eu ministro há mais de 10 anos. O que significa isso? Se você faz parte da escola, é como se você tivesse acesso a tudo aquilo que eu ministro há 10 anos. Então, convido você que ainda não conhece a Escola Ruá Elohim, a conhecer a Escola Ruá Elohim. Aqui embaixo provavelmente tem o link aí na descrição, onde você pode acessar a escola. Nós também temos uma espécie de menu de degustação, onde você pode ficar por alguns dias para ver se você realmente quer ou não fazer parte da escola. Ou, de qualquer forma, se você tem interesse em se aprofundar na palavra de Deus, eu convido você a estudar comigo na Escola Ruá Elohim. Amém. Feito o nosso merchan, vamos orar ao Senhor? Você ora por nós hoje, Bela? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por mais esse momento, Pai. Somos gratos, Senhor, a Ti por podermos estar diante da Tua palavra, aprendendo mais do Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor nos traga luz acerca do Teu Evangelho, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar como o Senhor enxerga. Em nome de Jesus, oro por cada um dos nossos irmãos que estão assistindo esse episódio, que o Senhor Jesus traga luz a eles. Em nome de Jesus, abre o seu entendimento, que eles possam de fato conhecer a Tua palavra e a Tua verdade. Nós oramos em nome de Jesus, oramos para que o Senhor faça a Tua vontade em nossas vidas, faça a Tua vontade neste episódio, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que nós venhamos agir contrário à Tua verdade, contrário à Tua palavra, em nome de Jesus, mas guarda-nos, Senhor, e que o Senhor venha fazer grandes coisas através desse episódio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que assim seja no nome de Jesus. Amém. Só para nós recapitularmos aqui o nosso assunto, nós começamos a falar sobre as disciplinas de Deus. Iniciamos falando sobre o porquê das disciplinas, o motivo pelo qual Deus nos disciplina e a principal diferença entre a disciplina de Deus e a ira de Deus. Quando Deus disciplina um filho, Deus está buscando restaurar esse filho, está buscando que esse filho seja participante da sua santidade. E com os ímpios não é assim. Na verdade, com os ímpios Deus está irado. Os ímpios ainda estão debaixo da ira de Deus. Mas nós aprendemos e entendemos que, na prática,
seja, na vida real é difícil você diferenciar a disciplina da ira. Sim. Porque são manifestações muito parecidas, né? Então, você não olha para alguém que está sendo disciplinado, se você não tiver discernimento da palavra de Deus, achando que essa pessoa está passando por uma disciplina. Você vai achar que Deus o abandonou, está irado, Deus está castigando, né? Como, por exemplo, quando Paulo chegou na ilha de Malta, e eles naufragaram, na verdade, eles estavam lá, e uma cobra acabou picando Paulo quando ele foi juntar lenha para colocar na fogueira. Imediatamente, os moradores da ilha já disseram: ó, esse cara aí tá amaldiçoado, ele tá debaixo de uma maldição, é um bandido, é um ladrão, é um assassino, os deuses estão perseguindo ele. Por quê? Porque qual que é a ideia comum na cabeça das pessoas? Se algo está dando errado, é porque Deus está irado, está querendo corrigir, Deus está maltratando, Deus quer destruir. E na verdade nem sempre é assim. Na verdade, com relação aos crentes, nunca é assim, né? A não ser que seja uma disciplina para a morte, daquilo que nós já falamos também. Então Deus vai levar essa pessoa à morte para que ela deixe de cometer os erros, né? E nós começamos a falar sobre as disciplinas no reino milenar. Porque se o Senhor nos disciplinar aqui nessa vida e isso não for suficiente, nós não formos moldados a Cristo nessa vida, então o Senhor ainda nos disciplinará na era vindoura, né? É principalmente esse o nosso assunto hoje, é sobre isso que nós vamos falar, né? E vamos mostrar isso dentro da palavra de Deus. Então, a maioria das parábolas que Jesus contou acerca do reino fala de um acerto de contas e de recompensa para servos que fizeram a sua vontade e servos que não fizeram a sua vontade. Amém. Vamos lá? Nós vamos começar por Mateus, no capítulo de número 24. Você que está em casa nos assistindo, é muito importante que você abra a sua Bíblia, que você leia o texto, não deixe de ler o texto, né? A maioria dos crentes tem o costume de ficar apenas naquilo que ouve. Sim. É importante você ler o texto também, porque se você ler o texto junto conosco, pode acontecer do Senhor acrescentar a você um entendimento daquilo que nós não falamos aqui. Mas você está lendo o texto e isso te salta aos olhos e o Senhor acrescenta isso a você. Nós vamos, Mateus 24, nós vamos ler a partir do verso de número 32. Mateus 24, a partir do verso de número 32, para que a gente tenha uma ideia do que Jesus está falando. Amém. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Esse dia e hora aqui é a volta de Jesus Cristo. É quando o Senhor vem, né? Esse dia ele está dizendo, ninguém sabe, né? Quando o Senhor vem buscar os seus. E aí nós vamos precisar entender que Jesus ele vem em dois momentos. Primeiro ele vem para buscar os seus, né? Os seus no sentido daqueles que realmente são vencedores. Seus porque são aqueles que já estão moldados a Cristo. Esses são os crentes vencedores. E em um segundo momento ele vem para buscar o restante da igreja. Esse dia e hora aqui é esse primeiro momento quando ele vem para buscar os dele. Amém. Esse dia ninguém sabe. Verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas serão pegas de surpresa, assim como foi nos dias de Noé. Né? Então, o que ele está querendo dizer? Assim como as pessoas foram pegas de surpresa no dia de Noé, nos dias de Noé, assim também serão pegas de surpresa com esse dia quando o Senhor virá buscar os seus. Né? Verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam,
até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que, da mesma forma que foi nos dias do Noé, as pessoas não estavam nem aí para o dilúvio. Né? Pedro ele fala que ele lá em Pedro, né? Pedro diz que Noé era um pregoeiro da palavra. Sim. Então Noé não só construía a arca, Noé também pregava e falava ao povo aquilo que Deus dizia para ele. Olha, vai vir um dilúvio. Né? Mas o povo não estava nem aí. E por que o povo não estava nem aí? Isso aqui é algo importante de entender. Porque eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Todas as vezes que aparecer essa narrativa aqui no Evangelho, comer, beber, casar, dar-se em casamento, ou em outra passagem, cuidar do seu negócio, do seu campo, do seu gado, fala de pessoas que não estão preocupadas com o mundo celestial, com Deus. Estão preocupadas com essa vida apenas. Sim. Comer, beber, casar-se e dar-se em casamento é sinônimo de gente que não está preocupado com essa... Está nem aí para Deus. Vou viver a minha vida, né? Como é importante a gente entender. Talvez a maior desgraça do nosso tempo é que colocaram na cabeça das pessoas que elas precisam viver bem. E elas sempre consideram viver bem e nunca consideram o propósito da vida. Verdade. Eu quero ter uma boa vida. Então, você pode viver querendo e buscando ter uma boa vida, ou você pode viver considerando o propósito da vida. Sim. E aí você vai abrir mão da boa vida, entre aspas, para que você cumpra o propósito da vida. Né? Então, essa aqui são as pessoas que, tipo, não tô nem aí. Essa aqui são as pessoas que dizem assim, ó, não tenho tempo para Deus agora. Vou casar, vou me divertir, vou curtir, vou viajar, né? Vou gastar meu dinheiro. É esse tipo de gente. Essas pessoas foram pegas de surpresa no dilúvio. E serão pegas de surpresa no rapto dos vencedores também. Sim. Essa palavra aqui não é para ímpios. Os ímpios não esperam o Senhor. Sim. Os ímpios não estão nem aí para o Senhor. Essa palavra aqui são para os crentes. Porque esses é que esperam o Senhor. Só que dentre os crentes em geral, a maioria não está nem aí, só quer cuidar da sua própria vida. Então, ou seja, da mesma forma que foram pegos de surpresa nos dias de Noé, serão pegos de surpresa também no rapto dos vencedores quando o Senhor Jesus voltar. Amém. Vamos lá, continuando. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Olha só que interessante. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite... O que é vigília? Vigília é um período de tempo. Sim. Então, não é que eu sei não é que eu sei a hora exata que o Senhor vai vir. Mas olhando os sinais, é o que ele está dizendo, olhando os sinais, eu consigo... É por aqui, ele tá voltando. Sim. Consegue entender o que ele está querendo dizer? Sim. Então, vigília é um período de 3 horas. Certo. Então, haviam 2 vigílias na noite, né? Então, ou seja, das 6 da tarde às 9, das 9 à meia-noite, são as 2 vigílias. Aí tem a terceira vigília e a quarta vigília, né? Que são 12 horas. Então, ou seja, a cada 12 horas, 4 vigílias. Então, ou seja, eu sei que hora que ele vai vir? Não, mas eu sei... Pelos sinais, eu sei qual é o tempo que ele vai vir. Então, ele está próximo de vir. E se ele está próximo de vir, eu vou vigiar para não ser pego de surpresa. Então, basicamente, as parábolas que se seguem, que nós vamos falar, tratam do vigiar para não ser pego de surpresa.
Então, o que é vigiar? O que é estar vigilante? Né? É disso que ele vai falar nas próximas parábolas. Então, vamos lá, vamos entender. Ele está dizendo assim, ó, vigiem para vocês não serem pegos de surpresa. Tá, o que é vigiar? O que significa vigiar? Ele vai explicar o que é que significa vigiar nas próximas 3 parábolas que se seguem. Amém. Vamos lá? Amém. A parábola dos 2 servos, verso 44. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Primeira parábola, a parábola dos 2 servos. Né? Um servo prudente e fiel, que faz exatamente o que o Senhor mandou. E o que é que o Senhor mandou? Sustentar os conservos. Amém. Né? Então, olha só, a gente precisa relacionar as coisas para a gente entender aqui. Ele diz assim, ó, no verso 44, por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, ou seja, a hora eu não sei, mas eu sei a vigília. E por que eu sei a vigília? Por causa dos acontecimentos. Sim. Então, ou seja, quando começar a acontecer tudo que ele disse para trás aqui, eu fico esperto, opa, Jesus. E o que foi que ele disse? Guerra, rumores de guerra, peste, fome, né? Muitos serão entregues, presos, maltratados pelo nome do Senhor, né? Então, essas coisas que nós já estamos vivendo, isso aqui já é o sinal que nós estamos na vigília. Amém. Então, qual é a hora? A hora nós não sabemos, mas essa geração ela não vai passar sem que se cumpra e o Senhor volte. Então, nós não sabemos a hora, mas nós sabemos a vigília. Então, nós estamos na vigília. Por isso que a maioria dos pregadores estão dizendo, a maioria não, né? Alguma parte está dizendo, o Senhor está voltando. Amém. Jesus está às portas, ele está chegando, ele está voltando. Né? E por quê? Porque nós entendemos que pelos sinais, né, e tudo que está acontecendo, agora tem um rumor da reconstrução do 3º templo. Entendeu? Então, se você olha o cenário, essa é a vigília em que o Senhor vai voltar. Então ele diz, vigiem. O que é vigiar? Nesse caso aqui, vigiar é alimentar os conservos. Fazer aquilo que o Senhor espera. Fazer aquilo que o Senhor espera. Então, vigiar não é você ficar assim, ó. Cadê ele? Onde é que ele vai vir? Onde é que ele está? Não é isso. Ó, tem uma trombeta, como muitos dizem, o pastor ouviu o som de uma trombeta, não sei o quê. Não, isso não é vigiar. Vigiar é você estar pronto. Amém. É você estar preparado. E o que é você estar preparado? Você está em obediência ao Senhor. Amém. Fazendo exatamente o que o Senhor mandou você fazer. Então, por exemplo, nessa parábola aqui, ele diz assim, ó, que o servo prudente é aquele que ele constituiu sobre os seus servos para dar-lhe o sustento, o alimento a seu tempo. Então, aqui tem muita coisa para ser examinada nesse texto. Primeiro, eu tenho que dar o alimento. Sim. Segundo, não é só uma questão de dar o alimento, eu tenho que dar o alimento no tempo certo. Uau, interessante. Entende? Então, ou seja, se você tinha que... O que é o alimento? Já falamos sobre isso lá atrás, a palavra de Deus. Esse é o alimento. Então, Deus pensou a igreja e o desenho da igreja é todos ensinando a todos. Os mais maduros ensinando os mais novos. E isso sempre, isso não termina. Então, ninguém fica sem ser alimentado. E ninguém fica sem alimentar. É um efeito, né? Um efeito manada, é uma coisa que é gradativa. Então, ou seja, eu tenho não sei quanto tempo de igreja, sou maduro na fé, mas tem alguém que é mais maduro do que eu. Então, essa pessoa me alimenta. E eu alimento os mais novos, que alimentam os mais novos, que alimentam... Todo mundo alimenta, porque todo mundo foi chamado para alimentar.
baseado nesse texto, se você é alguém que não está alimentando ninguém, você já está reprovado. Uau. É verdade. Ah, qual que é o teu trabalho? Ah, pastor, eu vou pro culto, sento, fico ouvindo alguém falar e daí vou para casa e pronto. Exatamente. E a pergunta é, quem que você está alimentando? E se você está alimentando no tempo certo? Qual é o tempo certo, pastor? É o tempo dele, não é o teu. Uhum. Ah, eu tinha que pregar para o fulano, tinha que falar, tinha que consolidar, mas não deu, agora eu vou fazer o ano que vem. Entendeu? Já deu problema. É um problema. É. É o Senhor que determina o tempo, É né? o Senhor Não é que o servo. determina o tempo. Por quê? Porque ninguém dentro da igreja de Cristo, nenhum filho, pode morrer por inanição. Falta de alimento. E é o que mais acontece. É verdade. Mas por que muitos morrem por falta do alimento? Porque os servos que deveriam estar alimentando os conservos não estão alimentando. Estão negligenciando. Quando não negligenciam dar o alimento, negligencia o tempo. Ah, eu até vou, mas no meu tempo. Sim. É. Quando sobrar um tempo, vai ter problema. Mas olha só. Aí, verso 46. Bem-aventurado aquele servo que quando seu senhor vier, o achar fazendo assim. O achar alimentando os conservos. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então aqui há um julgamento. Entre esses versículos há um tribunal. Foi julgado se o cara fez conforme a vontade do Senhor ou se ele não fez. E no caso desse servo aqui, ele fez conforme a vontade do Senhor. Então ele vai receber uma recompensa. Qual que é a recompensa? Tudo aquilo sobre o qual Cristo está, ele estará também. Tudo que Cristo governa, ele governa também. Amém. Tem parte com Cristo. Ele tem parte com Cristo porque ele se tornou o próprio Cristo. Ele é o corpo de Cristo. Então tudo aquilo que Cristo tem passa a ser dele. No reino milenar, na volta do Senhor. Verso de número 48. Mas se aquele mau servo disser em seu coração, o meu Senhor tarde... Jesus não vai vir agora. E olha só. E começar a espancar os seus conservos. Isso aqui fala de briga e divisão dentro da igreja. Tem gente que não alimenta ninguém, não mantém ninguém, não traz ninguém, não ganha ninguém. Mas o que expulsa da igreja... com o seu comportamento, maltrata as pessoas. As pessoas precisam entender que cada crente é o corpo de Cristo. Essa revelação ela é necessária e ela precisa ser imediata. Por quê? Porque quando eu entendo que você é o corpo de Cristo, você é o próprio Cristo diante de mim, eu começo a te tratar diferente. Porque eu entendo que eu estou lidando com Cristo e não com o William. Porque eu não conheço o William mais segundo a carne, como diz Paulo em Coríntios. Nós não conhecemos ninguém segundo a carne, nós conhecemos segundo o Espírito. E segundo o Espírito, o William já é Cristo. Amém. Então eu estou lidando com Cristo. Então eu não vou brigar, eu não vou maltratar, eu não vou desprezar. Né? Eu vou alimentar Cristo. Certo. O que é alimentar Cristo? Um membro, ele alimenta outro membro no corpo. Então, a minha mão, ela só recebe vida por causa do antebraço. Então, ou seja, através do antebraço, o sangue flui e chega e alimenta a minha mão, e é por isso que a minha mão está viva. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, nós temos que alimentar Cristo. Nós não podemos deixar que um membro do corpo de Cristo morra. Só que e se o antebraço brigar com a mão e falar agora, a partir de hoje, nunca mais passa sangue por mim para chegar até você? Morte. A mão morre. Então, é disso que ele está falando. Começar a espancar os conservos e comer e a beber com os
Ébrios. Ou seja, viver a vida que vive um ímpio. Com o que o ímpio está preocupado? Jesus disse, né, se nós voltarmos um pouquinho aqui, ó, Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 6, perdão. Olha que Jesus, ele vai falar a partir do verso de número 25. Pode ler, Bela? Posso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Então, os gentios estão preocupados com o quê? Comer, beber, minha vida, é juntar tesouros, destruir celeiros para construir celeiros maiores. É isso com que o gentio está preocupado. Então, esse servo da parábola, voltando aqui para Mateus 24, esse servo da parábola que deveria estar preocupado em obedecer o seu senhor, está preocupado com os Está cuidados preocupado da com terra. as coisas que os gentios, que os ébrios estão preocupados, que é com a própria vida aqui. Sim. E ele deixa de alimentar o seu conservo, então ele vai ser julgado. Quando Jesus Cristo voltar, todos os crentes serão julgados se fizeram ou não a vontade do Senhor. Qual que era a vontade do Senhor expressa nessa parábola? A vontade do Senhor expressa aqui é que alimentasse os conservos. Não alimentou os conservos, então você vai ser julgado. E qual que vai ser qual que vai ser a disciplina desse servo? Primeiro, quando Jesus voltar, todos os crentes vencedores habitarão com ele na Nova Jerusalém. Mas os crentes que não são vencedores não poderão entrar na cidade. Certo. Terão que ficar de fora, junto com os não salvos, junto com os ímpios. E nesse tempo, principalmente no começo do milênio, a terra vai estar praticamente toda destruída. Então não vai ser uma coisa boa. Não vai ser uma coisa boa. Se nós lermos, podemos ler, continuar a partir do 48? 48? Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, perceba que ele é um servo, ele não deixou de ser servo. Sim. Só que é um servo que não fez a vontade do Senhor. Então, quando o Senhor voltar, e o verso 50 diz: virá o Senhor daquele servo, num dia em que não espera e a hora que ele não sabe. Então, ou seja, na volta do Senhor Jesus, os servos serão julgados. Esse servo aqui, ele não vai se assentar à mesa com Cristo. Porque ele vai ser disciplinado. Por que ele vai ser disciplinado? Porque ele não fez a vontade do Senhor. Então, o que nós estamos dizendo com isso, né? E nós voltamos aqui ao contexto geral daquilo que nós estamos falando. Salvação é de graça, é pela fé, uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe possibilidade de alguém que foi salvo perder a salvação. Não existe a possibilidade, não tem possibilidade, tá? Então quer dizer que os crentes podem fazer o que eles quiserem? Não!
Poder até pode, Mas tem uma- mas isso não quer dizer que se nós decidirmos viver uma vida dissoluta, uma vida fora da vontade de Deus, isso vai ficar por isso mesmo. Porque nós temos um pai. Sim. E esse pai, ele nos corrige e nos disciplina. E por ocasião da volta de Jesus, Jesus vai julgar todo mundo. Olha só, vamos ler texto da segunda carta de Paulo a Timóteo. Bela, nós podemos ler segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo de número 3. Porque há muitos dizendo que não há esse julgamento, que não existe esse julgamento. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de número 1. Verso 1 em diante. Segunda carta, é isso? 2 Timóteo 3, Verso, não, 2 Timóteo 4. 4. Não é 3, é 4. Isso. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda E no seu reino. e no seu reino. Na vinda ele julga os crentes. No reino ele julga as nações. Amém. Tem na versão restauração diz assim: por ocasião da sua vinda e por ocasião do seu reino. Então, quando Jesus voltar, ele vai julgar. E o que ele vai julgar? Os crentes. Os crentes serão julgados. Como nós já falamos exaustivamente aqui, todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. Eu sou, com base nessa parábola, eu sou um servo bom e sustentei, alimentei os conservos no tempo que Deus queria que alimentasse. Jesus voltou, me pegou fazendo isso, então eu tenho recompensa. Amém. Tudo que pertence ao Senhor agora me pertence também. É o que está escrito no texto. Sobre todos os seus bens o porá. Jesus voltou e eu sou um servo negligente. Ele me mandou sustentar os conservos e eu não fiz, eu não quis fazer isso. Ou não fiz no tempo que ele quis que eu fizesse. Então eu sou um servo negligente. Então eu vou para a disciplina. Qual que é a disciplina? Aqui na parábola esse cara não vai entrar na cidade. Ele vai ficar com os ímpios, ele vai ficar do lado de fora. E como a terra vai estar praticamente destruída no começo do milênio, por ocasião da grande tribulação, né, que destruiu quase toda a terra, então haverá muito sofrimento. Zacarias diz que será um tempo, o profeta Zacarias diz que será um tempo terrível. A maioria dos profetas, isso é algo importante das pessoas saberem. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, a maior parte das profecias não são para nosso tempo, são para o reino milenar. Eles profetizaram acerca do milênio. Isaías, por exemplo, diz que o leão pastará com o cordeiro. Hoje não dá. Porque se o leão pastar com o cordeiro hoje, ele come o cordeiro, né? Ele ainda é carnívoro. Mas o leão não foi criado carnívoro. Depois que o pecado entrou. Depois do pecado. Por que o leão não foi criado carnívoro? Porque não podia haver morte, não tem pecado. Sim. Então o leão não podia matar nenhum animal. No milênio isso vai ser restaurado. Interessante, né? Muito interessante. E o leão e o cordeiro pastarão juntos. Sim. E o leão não vai comer o cordeiro, porque ele vai voltar a se alimentar novamente da vegetação. Por isso que a natureza geme. Espera a manifestação. Porque olha o quanto de morte. Sim. E a gente fica assistindo aqueles documentários dos bichinhos matando os outros bichinhos, né? Eu fico com a pena dos bichinhos que tu não morre, né? Destroça os animais. Mas por que há essa morte? Por causa do pecado. Sim. Antes do pecado não havia morte. O homem não comia animal. O homem passou a comer animais depois de Noé. Sim. É uma coisa que é interessante, né? Interessante de se entender. Interessante.
Glória a Deus. E ficar pensando, né, como mudaram as coisas por causa essa corrupção por causa do pecado, né? São todas as coisas, de fato. Todas as coisas. O mundo inteiro. E até a questão da morte, né? Porque quando o pecado é tirado, já não há mais morte, né? E é isso que vai acontecer com os vencedores, por exemplo. Exatamente. Já não haverá mais morte. Porque não há mais pecado. Exatamente. E pastor, já aproveitando, tirar a dúvida agora, como eu falei, da questão da morte, e esses crentes que permanecerão do lado de fora, que terão a parte com os ímpios, né? Ou que vão estar ali com os hipócritas, como diz o texto, como vai funcionar? Eles vão morrer, não vão morrer? Não, eles não morrem mais. Eles não morrem mais porque eles já receberam, eles têm a vida eterna. Perfeito. Então, existem dois tipos de corpos que a Bíblia fala para o milênio. Os corpos imortalizados e os corpos glorificados. Certo. Corpo imortalizado, o que significa? Eu vou resumir em uma frase. Corpo imortalizado é um corpo sem pecado. O que é um corpo glorificado? É um corpo que se tornou Deus. Esse será o corpo dos vencedores. Esse é o corpo dos vencedores. Os crentes não vencedores, eles terão um corpo imortalizado, mas não glorificado. Certo. É o mesmo corpo da ressurreição de Jesus. Porque Jesus ressuscitou e por 40 dias ficou na terra ainda, né, aparecendo para os discípulos e ensinando, continuando a ensinar eles, porque os discípulos não creram em nada do que ele falou antes. Os discípulos não creram em nada do que Jesus falou antes da ressurreição. Tiveram que ver. Não é que tiveram que ver, é que eles não tinham o Espírito dentro. Sim. Claro. Porque Jesus só pôde dar a vida dentro deles depois que o grão de trigo morreu. Exatamente. Então Jesus tem que voltar. E por que 40 dias? 40 dias é um tempo de provação perfeita. Então, quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele faz é aparecer para os 12. O Tomé não estava, os 11, e soprar neles e dar a eles o Espírito. Porque agora sim eles têm capacidade de compreender. Perfeito. Sim. E olha que Jesus explicou para eles ainda, olha, se eu não for, o Consolador não vem. O que as pessoas não entendem é que Jesus consolidou e discipulou 12 homens naturais. Eles não tinham quando eles receberam o Espírito, eles se lembraram de que Jesus falava. E aí fazia sentido para eles. Perfeito. Para muita gente não é fácil. Para muita gente não é fácil entender isso. Mas faz todo sentido. Você tá mais limpo, né, William? Você tá mais limpo teologicamente falando, né? Fica mais fácil para você entender. Mas é isso. Jesus discipulou 12 homens naturais. Eles não tinham como ter o Espírito dentro. Eles não tinham como ter o Espírito porque o Espírito só é dado após a morte de Cristo. Exato. Sim. Perfeito. Vamos ler o texto, né, para não ficar vago, né? Porque Evangelho de João, Tava procurando em porque Lucas. senão já tem uns cabeça dura que fica lá, heresia, heresia. Esse texto é bem interessante. É que nem a ideia, né, pastor, de que Jesus, ele iniciou o seu ministério depois do batismo e de receber o Espírito sobre. Depois de receber o Espírito. Antes do Espírito, nada. Nada. Na verdade, ele aprendia acerca de si mesmo, né? Acerca de si mesmo. Mas iniciar o seu ministério foi depois que ele batizou, saiu das águas e aí ele recebe o Espírito veio sobre ele, que é porque assim, Jesus sempre teve o Espírito dentro dele. Sim. Mas o Espírito sobre é outra coisa. Isso é algo também que nós temos que os crentes precisam aprender.
Eu vou te dar só o caminho das pedras para você entender. Olha só. Jesus sopra, dá o Espírito e pede para eles esperarem o Espírito. João, capítulo de número 20, verso de número 19. João 20. 19. Isso aqui é o domingo, né? É o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição do Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ou seja, ele sopra e diz: recebei o Espírito Santo. No mesmo tempo, né, se a gente vir em Atos dos Apóstolos, vira a página aí. Atos 1? Atos 1. A partir do verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Ou seja, aí ele dá os mandamentos pelo Espírito Santo. Verso 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Não saiam de Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Qual é a promessa do Pai? Verso 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Que há de vir sobre vós. Eu te pergunto, e o Espírito que ele soprou no dia da ressurreição? Dois aspectos diferentes. Então, ou seja, eu nem sei porque nós entramos nesse assunto. Eu também não Por que nós lembro. entramos nesse assunto? Também não lembro. Porque Jesus pregou nessa terra para homens naturais. Naturais, que ainda não tinham o Espírito Santo. Sim. Homens que não... Porque ele só pôde compartilhar... O homem Jesus é uma casca. E toda a vida de Deus na terra está contida dentro dessa casca. Essa casca precisa ser partida, quebrada, para que a vida seja liberada. Amém. Então, a partir da morte de Cristo, ele pode então dar a vida, ele pode liberar a vida. Então, ou seja, a salvação, o selo com o Espírito, começa a acontecer após a ressurreição de Cristo. Sim. Amém. Antes da ressurreição de Cristo, não. Por que nós falamos que ele Por causa discipulou do corpo. homens naturais? Nós entramos nisso enquanto nós falávamos do corpo, que os vencedores terão um corpo glorificado Sim. e os crentes Isso. que não fizeram a vontade do Senhor. Esse corpo da ressurreição de Jesus. Então ele mostra as feridas, o lado do lado. É um corpo imortal. É um corpo que já pertence aos dois mundos. Perfeito. Porque tanto ele pode comer, como ele pode atravessar uma parede. Sim. É o mesmo. também.
Hã? É um corpo espiritual também. É um corpo espiritual e é um corpo material. Perfeito. É. Mas é um corpo que não está preso a nenhum dos dois mundos. Tanto é um corpo que pode tornar-se físico, como é um corpo que pode tornar-se espírito. É o mesmo corpo que os anjos usam quando eles tomam forma humana. Quando os anjos tomam forma humana, eles não deixam de ser anjos, eles não deixam de ser espíritos. Certo. Mas eles tomam forma humana, eles passam para o mundo natural, eles passam para o plano terreno. Talvez é melhor chamar... Existe um plano celestial, que é onde Deus habita, e existe um plano terreno, Amém. que é onde nós estamos presos por causa do corpo. Sim. Mas quando nós formos libertos desse corpo, que é o que nos prende no plano terreno, nós também estaremos nos dois mundos. Certo. Né? E o corpo glorificado é o corpo que João viu lá em Apocalipse. Esse é o corpo de glória. Não é esse corpo aqui que tem ferida. João não viu ele com ferida. Vamos lá em Apocalipse, Amém. capítulo 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse de João. O livro das revelações. Amém. Capítulo de número 1. Verso de número 9. 9. Amém. É. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Então você tem uma voz falando atrás dele. Quando o João vira para ver, ele vê. Qual que é a primeira coisa que ele vê? 7 castiçais de ouro. Olha só. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. É sempre como. Sim. Não quer dizer que a cabeça dele não é de lã branca. O cabelo não é como lã branca. E os olhos não são fogo. É que João precisou procurar um correspondente para tentar... Sim. Explicar. Então nosso entendimento é por correspondência, né? Então, como é que eu vou explicar algo que nunca se viu? Olha, é como se fosse uma lã branca. Mas Sim. não é que é uma lã branca. É que nem a cidade de Jerusalém, né? Como ouro. Não quer dizer Como que é ouro. Não quer dizer... Então, quando o João viu, como é que eu vou explicar isso aqui? Não tem como explicar, eu tenho que achar um correspondente na Terra. Certo. Então ele vai Assemelhando. assemelhando, ó, é como ouro, é como isso, essa é a ideia. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Latão, quando sai do fogo, que ele fica aquele tipo vermelhado, Vermelho, assim, né? É semelhante a isso, mas não é isso. E a sua voz como a voz de muitas águas. Imagine muitas águas. Como é que é a voz? Como é que é a voz dele? Qual que é o tom? É como que se estivesse ouvindo muitas águas. Mas não é que a voz dele é muitas águas. Essa é a ideia. Deus. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O sol, quando na força resplandece, você já não consegue olhar para o sol. Sim, Não a olho nu. verdade. Então imagina O rosto, o né? rosto. Aí eu te pergunto, como é que João viu o olho se ele não conseguiu olhar para o rosto?
Boa pergunta. É uma Como boa é que pergunta, João né? viu o olho? Mas é como se o sol, quando resplandece na sua força. Perfeito. Verso 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O João, quando viu, desmaiou. Imagina. João, o apóstolo que andou com Jesus, viu Jesus em forma de homem, viu Jesus ressurreto, porque Jesus ressuscitou com outra aparência, ele viu também Jesus ressurreto, ele viu as feridas, viu tudo, sabia quem era Jesus. Quando ele vê Jesus agora, Glorificado ele desmaia. ele desmaia. Ó. Então, esse é o corpo glorificado. É esse corpo que os vencedores terão. Porque assim como ele é, nós seremos também. E aí há o corpo imortalizado, que é o corpo que ele ressuscitou. Sim. Sim. Então, agora eu me lembrei porque nós falamos. Os crentes não vencedores, até que sejam totalmente disciplinados, estarão com o corpo imortalizado, mas não glorificado. Certo. Certo. E só depois é que eles serão glorificados. Sim. Então ele vai passar, no período que ele estiver sendo disciplinado, ali no tempo determinado pelo Senhor, ele vai permanecer com o corpo imortalizado, cumpriu-se a disciplina, que pode durar até 1000 anos. Cumprindo esse período da disciplina, ele receberia o corpo de glória e iria reinar com o Senhor. Reinar com Cristo. E esse corpo de glória, também a glória desses corpos não são todas iguais. Perfeito. Distingue de glória para glória. Sim. Glória pra- Depende da obra, depende de quando foi aprovado. Porque as nossas obras não nos afetará apenas no reino, mas na eternidade. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 15. Que assim como uma estrela difere de outra estrela em glória, assim também será na ressurreição dos mortos. Então nem todos terão a mesma glória. Então, as nossas obras definem não só a disciplina do reino, Mas a eternidade. mas também os corpos que teremos na eternidade. Uns com mais glória, outros com menos glória. Depende, como Pedro diz, né? Depende como foi a sua entrada no reino. Você pode ter uma ampla entrada no reino, ou você pode ter uma entrada estreita. Estreita. Depende das suas obras. Depende se você está ou não alimentando os conservos. Uau. Você que está nos ouvindo aí, pastor, mas eu não sabia disso. Que bom, você não sabia, mas agora você sabe. Agora não tem pra onde escapar, né? Você pastor? sabe agora, você não tem para onde. Não é que você não tem para onde correr, você tem para onde correr, você não deveria correr. É. Né? Então, as pessoas falam assim, pastor, a igreja aí é uma igreja em célula, né? Ah, que legal, vocês estão na visão celular. Não é que nós não seguimos uma visão celular. É que não tem como ser igreja de Jesus Cristo se todos os membros não funcionam. É verdade. Exato. Então, nós podemos nos contentar com o ajuntamento de pessoas. É bonito, é festivo, é aquela coisa toda, sabe? As pessoas gostam, celebram, uau! Só que a pergunta é, e quando você estiver diante do tribunal de Cristo? Então, se eu como pastor, que pela misericórdia do Senhor tenho conhecimento dessas coisas, me permito liderar uma igreja de programa onde eu não trabalho para que cada membro alimente os seus conservos, o que eu vou responder para Cristo no tribunal? Vai ser um problema. Porque essa turma vai chegar lá e vai dizer assim, uai, eu não sabia. Exato. Mas como você não sabia? O não saber não fui alimentado. Sim. Tá, mas como você não foi alimentado se eu dei ao meu mordomo, né? Porque lá em Lucas é assim que é chamado esse cara, ao meu mordomo, né? O alimento para entregar para você no tempo certo. Chama lá o mordomo. Aí chega, ué, por que aconteceu? Sabe o que é, Senhor? Quando a gente falava do povo servir, eles deixavam de vir no culto. Então, para não perder o povo, pare de falar. Meu Deus.
Muito sério. Deixei de chamar eles de servos. E você vê que a vontade do Senhor está completamente ligada ao apacentamento do rebanho, né? Porque ali a gente estava lendo o João 21, o Senhor vai falar para Pedro, né? Pedro, tu me amas? E aí 3 vezes ele pergunta e a resposta do Senhor, após a resposta de Pedro, que Pedro diz que ama, o Senhor fala assim, ó, então apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Mas o padrão para apacentar as ovelhas é amar o Senhor mais do que você ama as ovelhas. Exatamente. Isso é algo sério. Ah, eu sou pastor, eu amo as ovelhas. Não, isso não te aprova para apacentar. Por quê? Porque se você ama as ovelhas mais do que você ama o Senhor, você vai ferir a palavra de Deus por causa das ovelhas. Sim. Você vai negociar a palavra, você vai negociar o evangelho. Como tem acontecido muito hoje, a relativização do evangelho. Exatamente. Na maioria das igrejas pode-se tudo. Por que pode-se tudo? Ah, porque pastor, eu sou um pastor amoroso, eu amo as ovelhas. Mas Jesus deixou bem claro, Pedro, tu me amas mais do que a esses aqui? Amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo mais do que a esses. Então você tem liberdade para apacentá-los. Uau. Porque você nunca vai negociar a minha palavra por causa deles. Nossa, que interessante. Consegue entender? Então, eu amo as ovelhas. Não, você ama o Senhor? É o que Paulo diz, né? Lá em Gálatas. Se eu ainda procuro agradar a homens, eu não posso ser servo de Cristo. Então, se um líder, se um pastor está disposto a mudar, negociar, violentar a palavra de Deus para beneficiar uma ovelha, seja ela qual for, esse cara não deveria ter ministério. Muito sério. É sério. Então o padrão é amar o Senhor acima de tudo. E a demonstração de amor do Senhor é o apacentamento das ovelhas. É o apacentamento das ovelhas. E o alimentar ali, que ele vai dizer alimenta os meus cordeiros, tá ligado a isso, ao servir os irmãos. Ao servir os irmãos. Com a palavra. Com a palavra. Aí que está o ponto. Porque nós não podemos decidir o alimento já foi decidido. Exatamente. Sim. Então, não é você encher as pessoas de informação. E também é uma responsabilidade do servo saber a vontade do Senhor, porque a vontade dele já nos foi entregue. Ele já esclareceu aquilo que é a sua vontade para nós. Agora é a nossa responsabilidade buscarmos entender a vontade dele e fazermos plenamente a sua vontade. Fazermos plenamente a sua vontade. O apóstolo Paulo, não me lembro agora se ele escreve aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, Paulo fala que os irmãos de Coríntios têm 2 faltas graves. Primeiro, a falta de entendimento, eles não são plenos no entendimento, e segundo, a falta da vida. Só conhecimento sem vida não resolve, é péssimo. Só a vida sem o conhecimento é menos ruim, mas você tem vida, mas não sabe o que fazer, também é ruim. Então Paulo diz que nós temos que chegar a amadurecer no conhecimento e amadurecer na vida. Porque não adianta você saber o que tem que fazer se você não tem vida para fazer. Sim. Mas também não adianta você ter vida para fazer se você não sabe o que fazer. Certo. Então são dois pontos que os crentes precisam amadurecer: no conhecimento e na vida. E essas 2 coisas precisam caminhar juntas. Para que eu saiba o que eu tenho que fazer, mas porque eu também tenha disposição para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Caso contrário, eu vou ser reprovado como esse servo aqui foi reprovado, porque ele não fez a vontade do Senhor. E vai ser disciplinado. Vai ser disciplinado. No milênio. Sim. Pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. Choro. E agonia, aflição. Agonia, aflição. A pior agonia, a pior aflição é a seguinte. Nós temos que considerar que quando Jesus voltar, todos os crentes receberão um corpo sem pecado. Todos. E o que isso significa? Que não vai haver mais o pecado em nós. Então, nós já vamos estar com um corpo santo e com um Espírito Santo. Sim. Não o Espírito Santo, um Espírito Santo, porque Perfeito. O nosso Espírito já é Cristo. Sim. E o nosso corpo também já vai ser Cristo.
só a única é uma parte da alma que ainda precisa ser transformada, que não foi transformada e que vai ser durante o milênio, porque no caso dos crentes que foram reprovados. Então, não poder entrar na Jerusalém, não estar com Cristo, Vai ser a maior aflição. não é como é hoje. Sim. Nossa, Porque hoje nós não temos esse desejo. Hoje nós lutamos contra a carne para poder permanecer na presença do Senhor. Quando essa carne não existir mais, nada mais vai fazer sentido. Meu Deus. Perfeito. Imagina a aflição. A aflição. Porque- Então, assim, Meu Deus. é como se você pegasse o maior sentimento que você já sentiu nessa terra aqui, que não vai se comparar, e você vai ter isso continuamente pelo Senhor e não vai poder estar. Meu Deus. Uau. Nossa, quão profundo isso é, né, pastor? Meu Deus. É. O Senhor falou comigo sobre isso quando eu viajei agora no mês passado e eu fiquei sem meu filho, né? Fiquei sem o Júnior. E assim, e teve uns dias que me dava desespero. Desespero. Sabe assim, um desespero assim que eu não sabia. A vontade era comprar uma passagem, sair, largar tudo para trás e vir para vê-lo. E aí, e eu falando com o Senhor, né? Porque eu falando com o Senhor que eu nunca tinha sentido esses sentimentos, não com essa força, não com essa intensidade, uma coisa assim absurda. Né? E aí o Senhor ministrou meu coração sobre isso, que quando o pecado for arrancado, nós o desejaremos muito mais do que isso. Muito mais. A agonia, o desespero, o desejo por Deus vai ser assim, algo que incontrolável. Meu Deus. E aí você está do lado de Jerusalém e não pode entrar. Ainda. E são muitos anos, né, pastor? Dependendo do que é. Porque são 1000 anos o total de Isso. disciplina. Mas aí cada crente será disciplinado de acordo com suas obras. Então, Mas 10 anos nessa angústia já é muito tempo. 15 dias eu quase Já infartei. Exatamente. Mais 10 dias sem o meu filho, eu já poderia desistir da vida. E o pior, sabendo que você está ali por negligência, você não o amou como deveria ter amado. Muitas vezes sabendo, né? Muitas vezes sabendo. Muito sério. Então haverá pranto e ranger de dentes. Os ímpios não vão sofrer tanto, porque eles não terão esse desejo pelo Senhor. Mas os crentes terão. Meu Deus. Disciplina. Disciplina. E aí? Interessante, O pastor. que vocês Senhor vocês nos me livre dizem? disso, em nome de Jesus Cristo. É que o Senhor nos livre disso. Só de imaginar Guarde eu já os entro em nossos desespero. Agora imagina viver isso. Que o Senhor nos encontre fazendo aquilo que Ele nos falou para fazer, né, pastor? Alimentando os nossos conservos. Alimentando os conservos. Amém. Amém. Que assim seja. Eu acredito, né, nós estamos vivendo como igreja aqui em Balneário um tempo muito, muito, muito proveitoso e um tempo muito de Deus. Amém. Amém. Porque o Senhor está nos levando a desconstruir muitas coisas que precisam ser desconstruídas. Né? E o Senhor está nos levando a um ponto onde a única coisa que vai importar é a obediência ao Senhor. Sim. Amém, é verdade. Né? Então, as coisas naturais, as coisas... quando eu falo coisas naturais, eu falo coisas de igreja mesmo, não vão nos importar mais. Né? Então, o Senhor está nos levando para um lugar onde não importa se vamos falar com uma pessoa, Sim. se com 2, se com 10, se com 50, se com Exatamente. 1000, não importa. A única preocupação entendeu? Não importa se eu estou pregando para 1000 pessoas no domingo ou se eu estou falando com um irmão só na casa dele, consolidando ele. Exatamente. A única coisa que vai importar é estar fazendo a vontade do Senhor e dando sustento aos conservos no tempo certo, no tempo que o Senhor determinou e isso espontaneamente. Sim.
Talvez as pessoas nos ouvem, né? Os irmãos que não fazem parte aqui da nossa igreja, da nossa comunidade, né, de igreja, e mas isso aí é esforço. Não tem esforço, tem sacrifício. A nossa única luta é contra nós mesmos. Exato. Entendeu? Mas assim, é muito gratificante, Servir ao Senhor é o nosso servir descanso. ao Senhor. Exatamente. E de uma forma muito orgânica. Amém. Ninguém é obrigado a fazer nada. É verdade. Mas ninguém quer deixar de ser servo. Exato. É verdade. É a É. luz, né, pastor? É luz. À medida que a gente vai recebendo luz. À medida que a gente vai recebendo luz, E você já não consegue mais não viver isso. A vida já não faz mais sentido. não tem jeito, não há Alguns mais o que irmãos fazer. até falam, né, que por algum motivo se afastam e aí logo voltam e dizem, cara, assim, não faz mais sentido, não tem mais nada que faça sentido na minha vida não ser estar aqui servindo ao Senhor. E aí a gente vê realmente Cristo transformando e mudando, né, porque o mundo tem muitos atrativos, né, digamos, tem muita coisa para nos atrair mais. À medida que o Senhor nos dá luz, essas coisas já não fazem mais sentido. Amém. E nos importa só fazer a vontade do Senhor. É verdade. E aí, que nem o Senhor falou, né? Não é mais... Não importa mais necessariamente a quantidade de gente ou qualquer coisa do tipo. Até porque uma obra relevante não necessariamente vai ter muita gente. Não. Vê isso com Cristo, vê com Paulo no final da sua vida, que ele estava sozinho, praticamente. Então, a gente para de olhar para essas coisas, né? Eu quero ouvir o Senhor e eu quero fazer aquilo que eu tenho que fazer. Né? Fazer exatamente aquilo que eu fui chamado para fazer e cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Então, que o Senhor continue nos direcionando e nos dando luz. Essa tem sido minha oração. Que o Senhor nos dê cada vez mais luz para que a gente possa ver como Ele vê, né? E compreender para que a vontade dEle seja feita. Amém. Infelizmente, a maior parte dos pastores e líderes, eles trabalham pelo resultado. Então o cara começa a fazer alguma coisa e se tem resultado, ele continua. Se não tem resultado... e nós precisamos deixar de trabalhar pelo resultado e trabalhar pela obediência ao Senhor. Amém. Independente do resultado. Porque quando você trabalha pela obediência ao Senhor, você se torna imparável. É verdade. Porque não importa. Não importa. Não importa se você pregou e converteu gente, ou se não converteu. Não importa se cresceu, se não cresceu. Não importa. Entendeu? A questão é você ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, ser guiado pelo Espírito de Deus e fazer a vontade do Senhor. Né? Estar onde o Senhor quer que você esteja, fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, e o restante é só o restante. Entendeu? Então você se torna uma pessoa imparável quando você entende que o que nós precisamos ter é obediência ao Senhor. Amém. E porque... né, a gente pega lá os índices, aí assim, tantas igrejas fecham no Brasil por dia. Tantas igrejas fecham. Mas por que fecha? Primeiro, porque o cara começou sem ter sido chamado pelo Senhor, né? Não tendo convicção que foi chamado por Senhor. O cara vê o ministério como algo pessoal, uma realização pessoal, né? E vai. Aí tenta, não dá certo, não, vou fechar as portas e vou parar. Entendeu? Só que isso é um problema muito sério. Porque se foi o Senhor que nos chamou, nós precisamos obedecer ao Senhor, independente do que aconteça. Né? Então você trabalha porque você é obediente a Deus e não porque está tendo resultado. Exato. É óbvio, todo mundo vai se alegrar com o resultado. Quem não quer ver o fruto do trabalho? Né? Mas se o que sustenta você trabalhando é o resultado, a hora que não tiver resultado, você vai parar. Você vai deixar de servir o Senhor. Exato. E nós precisamos entender que, né, a gente olhando as histórias, né, Jesus, Paulo, Pedro, todos eles tiveram assim grandes fracassos no ministério. Imagina Jesus a vida inteira, quando ele ressuscita, que os caras vão... O que a própria família não cria nele antes da ressurreição. Os irmãos dele, Tiago, que se tornou líder da igreja, não cria no irmão, não acreditava no irmão. Durante sua vida, seu ministério. Né? Muitas pessoas o abandonavam o tempo todo. As pessoas vinham querendo milagre, mas ninguém tinha compromisso com ele.
Nem os próprios discípulos. Lê um texto, só para... Mateus, para tirar a dúvida dos mais incrédulos, né? Mateus capítulo 28. Verso de número 1, vamos lá. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, do sábado para o domingo, ele morreu sábado, do sábado para o domingo, madrugadinha de sábado para domingo, vamos lá ver como é que está o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres... Todo mundo que vê esses corpos desmaia. Desmaiam. É verdade. Vai lá. Verso 5. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, e de dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Ou seja, os sacerdotes, os anciãos, deram dinheiro para os guardas mentir, dizendo que o povo tinha roubado o corpo. Até Sim. Hoje, em Israel, é isso que eles acreditam. Uhum. Que roubaram o corpo de Jesus. Eles creem que Jesus existiu, mas não que é o Filho de Deus e não que ressuscitou. Que, na verdade, roubaram o corpo dele à noite. Continuando. Verso 15. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mais alguns duvidaram. Isso aqui é depois da ressurreição. Uhum. Mas por que eles têm tantas dúvidas e por que eles não creem? Porque eles não tinham recebido o Espírito ainda. Sim. Então, nós temos os discípulos no caminho de Emaús, né? Você não sabe do acontecido, né? O Jesus chamado Cristo e tal, né? E já estavam desistindo. Pedro voltou a pescar. Acabou. Não tem mais o que fazer, acabou. Então Jesus não lidou com homens que tinham neles o Espírito Santo. Jesus lidou com homens que não tinham neles o Espírito Santo. Só depois da ressurreição é que eles vão receber o Espírito. Nós vivemos um outro tempo, né? Nós vivemos num outro tempo. Num outro tempo. Então, essas coisas precisam ser levadas em consideração quando nós estudamos isso, né? Ou seja, nós temos em nós o Espírito que nos guia ao conhecimento da verdade, de toda a verdade,
nós não somos homens carnais, nós somos homens espirituais. Amém. Nós pertencemos ao homem espiritual, que é Jesus. Fazemos parte do corpo dele, temos em nós o Espírito. Amém. E precisamos vigiar para não sermos reprovados e não sermos disciplinados quando o Senhor Jesus voltar. Amém. É verdade. Que assim seja. Que assim seja. Sejamos Amém? aprovados. Amém. Vamos fazer nossas considerações finais. Glória a Deus. O que você diria, William, às pessoas que estão nos ouvindo? O que você consideraria nesse tempo? Bom, considerando que se nós estamos aqui e fomos chamados pelo Senhor é porque há boas obras para nós fazermos. Sim. Não fomos salvos por qualquer motivo ou porque simplesmente o Senhor foi gracioso conosco. Sim, é verdade. Mas nós fomos salvos e alcançados pelo Senhor para fazermos boas obras, ou seja, fazermos a sua vontade aqui na terra. Nós estamos aqui para servir. E muitas vezes nós acabamos nos perdendo no caminho. Eu acho que isso pode acabar acontecendo com o tempo, pastor, e principalmente com pessoas que vão se tornando líderes na igreja, que as pessoas não querem mais servir, elas só querem ser servidas. E isso é algo muito sério, porque o Senhor Jesus, em João, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, ele lava os pés e ele diz assim: agora vocês vão fazer isso entre vocês. Ou seja, um vai servir o outro. E claro que cada um na sua posição serve de uma forma diferente, com as suas atribuições, mas todos nós estamos aqui para servirmos uns aos outros em tudo. Porque nós somos um corpo e nós precisamos um dos outros. Nós não estamos aqui só para sermos servidos, mas antes estamos aqui para servir, porque o nosso Senhor serviu até a morte. Ele foi obediente e fiel ao Pai até a morte. E Ele é o nosso exemplo. Então nós devemos entregar as nossas vidas e servirmos até o fim, sermos fiéis e obedientes ao Senhor até o fim, servindo em tudo os nossos irmãos. Porque, como o Senhor falou, não é que eu sirvo a Bela ou sirvo o Senhor, eu sirvo antes o Cristo que está em vocês. Amém. O Paulo vai dizer que a gente tem que amar as esposas como Cristo amou a igreja. Então, o amor ele tem que ser como o de Cristo. Então, é antes pelo Senhor, eu tenho que amar pelo Senhor, eu tenho que fazer pelo Senhor, eu tenho que apacentar os cordeiros pelo amor ao Senhor. Então, tudo que eu faço pelo Senhor, não só pelos meus irmãos, mas antes pelo Senhor. A minha obediência é ao Senhor. Não é porque eu estou obedecendo a homens. Eu não sirvo com os meus irmãos porque o Senhor é o meu pastor e porque o Senhor me diz que eu tenho que fazer. Não. Ainda que o Senhor me dissesse para não fazer, se eu entendo que essa é a vontade de Deus, eu vou fazer porque eu entendi. Amém. E eu sirvo ao Senhor, eu não sirvo a homens. Então, nós temos que entender que essa é a nossa vida, servir ao Senhor, fazer a vontade dEle. E nós temos que ser fiéis até o fim. Amém. Porque Ele nos deu vida para que nós possamos fazer a vontade dEle. E, na verdade, um pouco mais fundo do que isso, Ele viver as nossas vidas para que a vontade dEle seja feita. Então, nós temos que ser fiéis até o fim, para que nós possamos ser participantes do seu reino, reinarmos com eles, desfrutarmos daquilo que está por vir, e nós não sejamos os servos infiéis que Amém. vão acabar sendo disciplinados por negligência ou por qualquer coisa do tipo. A quem mais é dado, mais é cobrado, né, pastor? A quem mais é dado, mais é cobrado. Isso é algo que tem muito peso no meu coração também, porque não penso que eu sei muita coisa. Não acho que eu sei muita coisa, mas tem coisas que eu entendo que são muito sérias. E isso que a gente está falando hoje é algo muito sério. Então, eu preciso levar em conta e eu não posso mais... Se eu realmente creio no Senhor e se eu digo que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu não posso desconsiderar isso. E eu não tenho mais como viver minha vida de qualquer forma. A minha vida é para servir o Senhor e ser fiel a Ele até o fim. Amém. Amém. Que essas sejam as nossas vidas. A quem muito é dado, muito será cobrado. Não faria sentido se nada fosse cobrado. Exatamente. Então Jesus teria falado algo em vão. Por que ele disse, a quem muito é dado, muito será cobrado? Porque há uma cobrança, vai haver um juízo, vai haver um julgamento. Acerto de contas, né? Um acerto de contas. Eu não consigo compreender como as pessoas ignoram isso. Sim. Você dizer que
a graça de Deus é não prestar contas por nada nunca mais, é você anular quase que a Bíblia inteira. É verdade. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, entre aspas, ponto, né? Não estamos falando de fazer algo para ser salvo. Ninguém é salvo pelo que faz. Exatamente. Não é disso que estamos falando. Mas não significa que, sendo salvo, eu posso fazer o que eu quiser e isso não vou responder por nada. Amém. Bela, quais Amém. são suas considerações sobre o que nós falamos hoje aos nossos irmãos? Amém. Acredito, pastor, que os irmãos que nos assistem, eu imagino que existam pessoas que nos assistem buscando ter conhecimento e outras que a palavra as alimente, né? Gere nelas vida. Mas, enquanto nós falávamos aqui, eu lembrava disso, de falar aos nossos irmãos. Esse conhecimento que tem sido entregue a nós pelo Senhor, a você que nos assiste, ele não vem vazio, só para nos dar um entendimento intelectual. Mas o Senhor falou uma vez, e isso ficou marcado para mim, que quando Deus nos dá uma palavra, Ele espera de nós uma resposta em vida. Então, se você está tendo entendimento que você precisa apacentar os cordeiros do Senhor, que você precisa alimentar os conservos, isso não é uma palavra só para que você tenha um entendimento intelectual. Mas o Senhor tem exigido algo de você e agora nós precisamos dar uma resposta em vida. Que, de fato, você viva para obedecer o Senhor e na obediência ao Senhor. E que não só porque existe alguém que manda você fazer, mas porque há um encargo no seu coração. E é interessante que muitas vezes nós paramos porque assim, não existe esse encargo em mim, então eu não vou fazer. Não, mas busque no Senhor aumentar esse encargo no seu coração. Porque essa é a vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. E que você não viva sem manifestar essa vontade, porque a disciplina vem e haverá pranto e ranger de dentes. E que o Senhor nos livre disso em nome de Amém. Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho recebido bastante mensagens de bastante líderes, pastores, né? E pedindo ajuda. Ajuda, pastor, não me ajuda, não entendo, não. E eu quero deixar aberto, né? De alguma forma, nós entendemos que o Senhor nos colocou para fazer isso, né? Então, você, pastor, líder, que precisa de ajuda, não ajuda para crescer a igreja, não ajuda para ser... Ajuda para fazer a vontade do Senhor. Amém. Né? Nós, de alguma forma, nos colocamos à disposição para tentar te ajudar naquilo que nós pudermos ajudar. Amém. Né? Nós estamos limitados ao tempo, ao espaço. Né? Nós temos a internet, que é uma ferramenta que também nos ajuda muito nesse tempo. Nós estamos abertos. Então, se você, né, você que é um pastor, que talvez não é alguém que não caminhe sozinho, comecei aqui uma obra na minha cidade, pastor, eu preciso de ajuda, quero ajuda para compreender a palavra de Deus, ajuda para pregar o que é certo, ajuda para viver o que é certo, ajuda para conduzir os irmãos à vontade de Deus, ao centro do Evangelho. Nós estamos à disposição, né, dentro da nossa capacidade para ajudar os irmãos, porque o Senhor falou comigo sobre isso, né? Não adianta só dizer que está errado. Exatamente. Então, de certa forma, nós estamos aqui denunciando muitos erros. Tá, mas e agora? O que eu faço? Né? Então, nós precisamos também ser parte dessa solução. Amém. Né? Acima da nossa limitação, ser parte dessa solução. Né? Então, estamos à disposição para servir os pastores naquilo que nós... E líderes, né? Pessoas que estão à frente de ministério. Por que eu digo pessoas que estão à frente de ministério? Porque hoje eu não disponho de tempo para atender todo mundo. Então, chega um momento que você precisa ser seletivo. Então, e aí você acaba selecionando o que você alcança mais. Então, quando eu consigo ministrar um pastor, eu não ministro só um pastor, eu ministro toda uma igreja. Né? E se eu ministrasse só um membro da igreja, então eu vou gastar minha vida e não vou sair do lugar com isso. Então, ou seja, por isso eu falo dos pastores, dos líderes, né? Então, estamos à disposição para, de alguma forma, servir os irmãos
com a palavra de Deus, com o alimento que o Senhor nos mandou alimentar os conservos. Amém. Amém. Então fica aí essa abertura aos irmãos, né? Qualquer coisa nos manda uma mensagem, nos escreva. Provavelmente é o William e a Bela que vai falar com você aí de primeira mão, né? Mas estamos à disposição. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos no nome do Senhor Jesus. Você pode nos seguir nas redes sociais, né? Estamos aí com as redes sociais e a finalidade das nossas redes sociais é a proclamação do Evangelho e a edificação do corpo de Cristo. Então você pode seguir o Posicionados na Verdade, né? Que é o perfil oficial do nosso podcast, que também não é só um podcast, né? Tem todo um movimento acontecendo aí. E junto com esse movimento também nós temos o podcast que o Senhor nos ordenou que assim fizesse. William Siva. Com 2 As. Com 2 As, né? Você pode seguir o William Siva com 2 As, né? Tá sempre também compartilhando alguma coisa para edificar os irmãos. Isabela Siva com 2 As, né? Você pode também estar seguindo a Bela, Amém. Que sempre também está compartilhando alguma coisa, né? Para edificar os irmãos. Você pode também me seguir nas redes sociais, né? Pastor Ronaldo Borges. Todos os dias eu estou compartilhando, não necessariamente eu, né? Mas há essa página dedicada a todos os dias compartilhar a palavra de Deus. Amém. Por meio de vídeos, por meio de escrita, por meio... Além disso, nós temos também um canal no WhatsApp, né? São grupos de WhatsApp, onde toda semana nós disponibilizamos material escrito. Amém. Tudo aquilo que eu tenho ministrado, falado aqui na igreja tem sido transcrito, né? Nós colocamos isso em PDF e enviamos aos irmãos para que os irmãos possam também ter isso como material, usar isso como base, né? Você que ainda não faz parte do grupo do Posicionados na Verdade, você pode acessar o link aí também e fazer parte do grupo no WhatsApp. Amém. Você pode também seguir o Estevão Estrapação, embora ele nunca coloque o arroba dele lá. Mas o Estevão é o nosso tudo, né? Faz tudo. Cameraman, diretor, produtor. É ele que pega a água, o café, é ele que faz todas as coisas aqui e faz com que isso também esteja acontecendo. Amém. Deus abençoe sua vida, Estevão, em nome de Jesus. É verdade. E a todos, Deus abençoe sua vida. Espero que esse podcast te encontre bem. Fique em paz, em nome de Jesus.